No vídeo de hoje, a gente vai testar uma receita do Instagram de biscoito de aveia. Será que realmente é tão fácil quanto parece? Vamos comigo para a gente ver esse resultado. Olá, meu nome é Dandara e esse é o Intolerante Sem Filtro. Não se esqueça de já deixar seu like e principalmente se inscreva no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. Vamos ver se essa receita de biscoito ele é tão fácil quanto parece lá no Instagram. A gente sempre vê várias receitas, elas são super rápidas e parecem ser mega fáceis de fazer e que não tem erro. Mas será que isso realmente é verdade? Primeiro, assista aí ao vídeo para a gente poder reproduzir. Vamos misturar então aqui os ingredientes. Eu tenho aqui então na vasilha já a farinha de aveia. E daí é importante, se você tem sensibilidade ao glúten, procurar uma farinha que seja livre de glúten, né? Porque as farinhas que a gente encontra no mercado, a maioria tem. E se você tiver a farinha que não seja que tiver aveia, na verdade, né? Não tenha farinha, você pode bater no liquidificador igual eu fiz. Então, eu tinha aveia normal, eu bati e daí você tem a farinha. Então, vamos começar aqui misturando o amido. O amido também, então, eu já falei em vídeos anteriores, vou até deixar aqui no card, quando eu falei de contaminação cruzada, que não é todo amido que é livre de lactose. Então, é importante você verificar a questão da contaminação cruzada, tá? Esse daqui é da maisena. Depois a gente coloca o cacau. Esse aqui é o cacau alcalino, que ele é o mais adequado para receitas. Depois a gente vem com o açúcar demerara, na verdade açúcar mascavo, esse daqui. Uma pitada de sal. E aqui a gente já pode dar uma misturada então nesses ingredientes secos para ficar bem homogêneo. Aqui a gente pode colocar também já o nosso fermento. Já que a gente não vai mexer, bater muito, não tem problema colocar o fermento já aqui nesse momento. Porque esse biscoito, ele é uma massa dura, né? Então, não tem problema a gente já colocar. E agora a gente vai entrar com a parte líquida. Então, a gente vai colocar o nosso óleo, então óleo de coco. E a nossa água. E vamos ver se com essa quantidade aqui vai chegar no ponto. Se vocês repararem, né, no vídeo lá do Instagram que ela mostra como que faz, ela mostra, na verdade, só a parte que ela tá abrindo, moldando ali os biscoitos, né? Ela não mostra essa parte aqui que é fazendo a massa. Então, vamos ver aqui se vai chegar com essa quantidade ou se a gente vai precisar adicionar mais água. Vou tirar aqui um pouco, então, da colher. Então, aqui, ó, ficou bem seco, viu? Com a quantidade que ela falava. Então, aqui eu vou adicionar um pouco mais de água até dar o ponto ficar parecido com o do vídeo. Então, aqui a gente vai adicionando água aos poucos. E sempre mexendo bem aqui. Então, esse é o objetivo, né? A gente vê essas receitas super fáceis, que parece que não tem erro nenhum, que é só jogar, misturar e ficou pronto. Mas, muitas vezes, elas dão erro mesmo, né? Porque a gente precisa de um passo a passo detalhado,
para que a gente consiga reproduzir aí as receitas. Então, aqui mais um pouquinho de água. Aqui agora, então, acho que a gente já chegou no ponto da massa. E daí, pra gente conseguir abrir, a gente vai precisar da ajuda aqui de um plástico. Eu peguei aquelas sacolinhas que a gente compra de rolo e abri pra gente conseguir utilizá-la aqui pra fazer a abertura aqui do nosso biscoito. O meu ficou mais claro que o do vídeo e eu usei cacau puro, né? Então, eu não sei se ela utilizou uma quantidade maior ou se é outro tipo para ficar mais escuro, né? Então, aqui, ó, já tá numa massa com uma textura bem legal pra gente moldar. E daí, a gente pode colocar aqui pra ajudar a abrir. Então, dá pra abrir um pouquinho nas mãos. Aí, se você não tiver um rolo daqueles de abrir massa, né? Você pode utilizar uma garrafa de vidro, um copo de vidro com uma espessura maior. Então, aqui eu tenho, por exemplo, um copo de vidro com uma espessura mais grossa, que eu consigo utilizar ele para abrir aqui a nossa massa. E ele não pode ficar muito fino, pelo que mostra lá no vídeo, né? É uma massa que ela fica um pouquinho mais grossa mesmo. Aqui, ó, se a gente não utiliza o papel filme, então onde vai saindo, ele já gruda bem. Então, por isso que a gente precisa aqui de alguma coisa pra abrir entre ela. Então, aqui eu acho que já tá bom a nossa espessura. Então, ela não tá nem tão grossa e nem tão fina. Acho que tá parecida com a do vídeo. E daí, a gente agora vai fazer a moldagem, então, dos nossos biscoitos. Então, aqui a gente vai utilizar uma forma. Eu tô utilizando ela com papel manteiga. Então, a gente coloca um pouquinho de óleo antes, o papel manteiga e um pouquinho de óleo em cima, porque o papel manteiga não é garantia de que não grude. Mas eu tô utilizando ele pra facilitar na hora de desenformar. E daí, agora a gente vai moldando aqui os nossos biscoitos. Se você não tiver, eu tenho aqui esse molde, né? Então, facilita um pouquinho. Se você não tiver, dá pra você utilizar um copo, algumas vasilhas que você tem aí na sua casa pra você conseguir fazer o molde. Então, aqui a gente vai cortando e vai colocando ali na nossa forma. Depois, com o restinho que vai sobrando, né, das beiradas, do centro dessa bolachinha, a gente amassa de novo no final, abre novamente para reaproveitar toda a massa e conseguir fazer aí uma quantidade maior de biscoito. Então, aqui a gente pode juntar tudo de novo, onde já não dá mais para utilizar o molde, pra gente abrir de novo aqui essa massa e utilizar o molde novamente. Então, aqui a gente já terminou de abrir todos os biscoitos, renderam 14, então eu tenho a forma cheia e tenho mais 2 aqui do lado. E daí, agora a gente leva pra assar no forno 180 graus, pré-aquecido por cerca de 20 minutos, e a gente vai vendo se ele vai chegar ali naquela textura, né? Se a gente precisar ver que ele ainda tá cru, a gente deixa mais um pouquinho e eu trago aqui pra vocês pra gente ver o resultado.
O nosso biscoito já ficou pronto, então ele demorou um pouquinho mais, ficou meia hora no forno. Ele tá bem douradinho e bem sequinho. E agora a gente precisa experimentar para ver se ele tá gostoso. Então agora a gente tem que experimentar para ver se tá gostoso. Não foi muito difícil fazer essa receita. Ele precisou um pouco mais de água do que tava lá na descrição do vídeo, mas eu fui adicionando aos poucos e deu o ponto. E agora a gente precisa saber se vale realmente a pena fazer e se é gostoso. Gente, é bom. Gostei. Bem bom. Olha, ele é crocante. Tá bem sequinho. Dá pra perceber bem o gosto do cacau. Ele só não é tão docinho, então se você gosta de um biscoito um pouco mais doce, aí você precisa adicionar um pouco mais de açúcar. Nesse caso, a gente usou o açúcar mascavo. Então, o açúcar mascavo realmente ele não dá um dulçor tão grande quanto o açúcar refinado. Mas ele tá super legal aqui. Eu acho que não precisa de mais açúcar pro meu paladar, mas ele não tá muito doce. Vale super a pena vocês reproduzirem, então, essa bolacha em casa. Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Eu gostei dessa dica também que eu peguei lá no Instagram. Espero que também vocês gostem. Não se esqueçam de deixar o like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para que vocês sejam notificados todas as vezes que tivermos um vídeo novo por aqui. E lembrando, os vídeos vão ao ar às segundas e quintas-feiras às 18 horas. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!